Salve, salve, terceirão! Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo certo por aí? Vamos aí, iniciando mais uma aula de filosofia para o terceiro ano. Meus queridos, antes de mais nada, antes de começar a nossa aula de hoje, vamos a alguns informes importantes para que vocês tenham informações que vão ser importantes para os próximos dias. Queridos, é o seguinte, essa é a nossa última aula gravada, tá? Então eu vou passar hoje para vocês essa aula e a partir de semana que vem, então, estaremos ao vivo. Sim, lá pelo Microsoft Teams, tá certo? Então não teremos mais as aulas gravadas, teremos as aulas ao vivo no horário que a coordenação passou para vocês, né? A minha aula será às quartas-feiras de filosofia e às sextas-feiras de sociologia, tá certo? Então hoje vai ser a última nessa dinâmica que a gente estava fazendo, que é gravada e eu peço as coisas para vocês, vocês me mandam por e-mail, tá certo? A gente vai usar uma outra estrutura agora, tá certo? Beleza? É isso aí. Ô, meus amores, comecemos então a aula número 8, na página 28 do livro de Vossas Senhorias, tá certo? O tema é sentidos, razão, realidade e experiência, tá? O que traz esse capítulo? Um pouco da perspectiva empírica do conhecimento, tá? Então a gente compreendeu a partir da aula passada uma perspectiva mais racionalista, né, de como o Descartes ele via a relação do conhecimento, né? Então hoje a gente vai trazer um autor do campo do empirismo. E esse autor do campo do empirismo que vem trazendo aqui na apostila é o nosso queridíssimo David Hume. David Hume é um empirista inglês do século XVII. Então ele vai nos trazer algumas referências, né? A primeira coisa que o nosso querido Kant nos traz, né, se vocês olharem aqui, é uma definição de percepção, né? Então ele compreende que a primeira coisa para se falar sobre o conhecimento é definir a percepção, compreender a percepção. Para ele, a percepção ele se faz em dois pontos, né? As impressões e as ideias. Então, para os empiristas e para o Hume, todas as ideias, todo o conceito, todas as ideias que temos sobre algo, elas advêm de impressões. Ou seja, todas as coisas partem do conhecimento empírico, das impressões, daquilo que os nossos sentidos compreendem, extraem, tá certo? Então, os sentidos são os primeiros a captar e se formula uma ideia sobre o fato, tá certo? Então, quando eu vejo isso daqui, é uma caneca, né? Primeiro tem a impressão dela, o formato dela, né? A existência de uma alça e tal. A impressão ela é vívida que cria a ideia que é simbolizada com o nome caneca. Eu não preciso estar com uma caneca. Quando eu falo caneca, vocês já pensam no produto em si, tá certo? Então já é uma ideia. E caneca é uma ideia surgida de uma impressão. Então toda percepção ela parte primeiro das impressões, que para o Hume é um conhecimento mais amplo e vívido. Por quê? Porque as impressões elas são vivas. As ideias já são representações de impressões. Ela já vem posteriormente, ela é depois, ela é menos vívida enquanto tal. Tá certo? Então, como é que a gente busca a verdade? Toda ideia ela é verdadeira? Não necessariamente. Tá certo? Por exemplo, quando eu falo, aqui o exemplo que eles dão no livro, né? Quando eu falo para vocês, gente, imagine uma montanha de ouro. Vocês conseguem imaginar? Isso é verdade? Existe uma montanha de ouro? Não, não existe. Tá certo? A gente pega, na verdade, as impressões tidas de uma montanha e somamos a impressão ditas de ouro. Então são duas ideias
que unidas formam o que eu pedi para vocês. Isso não quer dizer que é verdadeira. Então, o que o Rumi vem trazendo da gente? O importante em si não é nem a busca da verdade, mas busca da utilidade. O que passa a ser útil para o conhecimento dentro desse elemento. Se vocês olharem ali na página 28, ele diz lá, ó, assim, para Rumi, não se trata de saber se a ideia é verdadeira, mas se ela é válida, por meio de método que depois seria conhecido como microscópio de Rumi. Para cada ideia, é preciso encontrar uma impressão correspondente. Se não for encontrada, então ela não é válida como ideia. Trata-se apenas de uma palavra sem significado real, tá certo? Então a busca dele é que toda ideia ela tem que ser validada por uma impressão, tá certo? Então aquela ideia só se faz verdadeira, caneca, quando a impressão que criou ela em si, ela é válida, ela é real. No caso da montanha de ouro, não, porque é uma impressão que é impossível de se encontrar. A caneca não. A caneca ela é muito viável. Então, o que dita a utilidade do conhecimento é a validação, né? É a utilidade, é encontrar a validação que só acontece pelo campo da impressão. Compreende? Que é a situação primeira que o conhecimento se faz, né? Aí ele usa ali, por exemplo, aquela charge que nós temos da Mafalda, tá lá na página 28, tá a Mafalda, né? Ela mede a cabecinha. Estão acompanhando aí, né, meus queridos? Se não tiver, dá um pause aí e já vai pegar a apostila, tá? Ela mede a cabeça, tira, olha e fala: será que aqui cabe tudo que vão meter na minha cabeça? Ou seja, será que nessa caixolinha pequena todas as informações serão capazes de adentrar? Né? É uma forma, né, um humor, é uma determinada forma de humor. Daí ele continua lá, ó. Na imagem, a personagem considera que todo conhecimento entra na cabeça e toma literalmente essa expressão. Tanto os racionalistas como os empiristas buscam responder à pergunta: como o conhecimento fixa no pensamento? De que forma ela fixa no nosso pensamento? Tá? Aí é que a gente entra na grande dicotomia das diferenciações, né? Enquanto o racionalismo acha que essa passagem adentra na cabeça pela racionalidade, pela formação racional do processo, os empiristas estão defendendo que toda essa informação adentra e fixa na nossa cabeça a partir da relação das impressões, dos sentidos, das coisas que as impressões nos trazem a partir dos nossos sentidos humanos. Tá certo? Então, ó, essas ideias geralmente oriundas da imaginação não são tão desconexas como parece. Estão submetidas a 3 leis. São as leis de como se fixa as impressões nas nossas cabeças, criando as ideias. Que leis que são essas? Primeiro, associação por semelhança, uma foto que remete à cena original. Então, a primeira forma que ele diz assim, que a gente fixa aquilo na cabeça, é quando eu vejo algo que é semelhante àquilo que eu estou falando. Tá certo? Então, quando falam para mim um microfone, peguem o tripé. Tá aqui o microfone com o tripé. Deixa eu tirar o microfone, deixa eu dar só o tripé. Né? Como é que a ideia fixa na sua cabeça do que é um tripé, gente? Por assimilhação. Você já viu um tripé, você foi informado que isso é um tripé, aquilo fixa essa ideia de tripé na sua cabeça e você sabe que é um tripé. Aquilo você fixou dentro da sua mente por associação a algo que você já viu. É a primeira forma que tem de fixação das ideias, segundo o nosso Rumi. Segundo, associação por continuidade do tempo e do espaço. A ideia de um quarto na casa leva a ideia de outros quartos, né? De uma certa continuidade, tá certo? Do mesmo jeito que eu sei que isso é um tripé, isso pode mudar no tempo e espaço. Quando fala assim,
é um tripé de 2 metros, eu consigo imaginar ele numa proporção maior dentro do tempo e espaço que está referendado. É um tripé dos anos 50? É um tripé... Enfim, isso vai trazendo uma complexificação da coisa. E, por fim, ele remete lá, a associação por causa e efeito. Né? É quando eu vejo... Da causa e efeito, ela é bastante pensada pelo Rumi, porque eu vejo o efeito da coisa e já consigo buscar a causa causadora daquilo, porque eu sei que sempre que acontece X, Y aparece. Então, quando eu vejo o Y, eu remeto a X. Compreende? Aqui o exemplo que ele usa, quando eu vejo a fumaça na chaminé, eu já relaciono que há fogo. Onde há fumaça, há fogo. Tá certo? Então, eu vejo o efeito e já relaciono a causa em seu fim. Tá certo? São as 3 formas onde essas ideias acabam se fixando na cabeça. Daí continua, né? Quando Rumi examina a noção de causa e efeito, chega à conclusão de que a experiência do sujeito com a vida cotidiana só mostra uma sucessão de fatos, não uma conexão entre eles. Como é possível saber que o sol vai nascer todo dia? Ou seja, como passar dos casos observados do passado para a plena certeza que se repetirão com o mesmo padrão no futuro? Tá certo? Então ele se indaga sobre isso, tá? Se fixa nessas 3 proporções. E aí, quando ele vê a última questão do causa e efeito, ele começa a raciocinar lá. Fala, bicho, como é que eu consigo saber que existe essa ordem que causa os efeitos, né? Ou seja, suas causas em si que vão causando os efeitos. Aí, no final da página 29, tem um quadrinho com os dizeres do Rumi. E ele diz lá, o hábito é, pois, o grande guia da vida humana. É aquele princípio que faz com que nossa experiência nos seja útil e nos leve a esperar no futuro uma sequência de acontecimentos semelhantes ao que se verificam no passado. Sem a ação do hábito, ignoraríamos completamente toda a questão de fato, além do que está imediatamente presente a memória e os sentidos. Jamais saberíamos como adequar os meios aos fins ou como utilizar os nossos poderes naturais na produção de um efeito qualquer. Seria o fim imediato de toda ação, assim como a maior parte da especulação. Então, o que ele traz? Que a relação do hábito é o que nos capacita de fazer essa experimentação da observação, a fixação da cabeça, para que eu consiga compreender o fenômeno e ver que ela segue determinadas leis, determinadas normas, tá certo? Então, por exemplo, a questão do pôr do sol. Todo dia eu vejo que ele acorda todo dia. O hábito vai me criando a perspectiva de que existe um ciclo. Eu percebo que em determinada época do ano sempre faz frio. Eu vou percebendo, é o hábito que cria a relação experimental necessária para a compreensão dos fenômenos. Tá certo? É isso que ele nos remete, nos traz, nos coloca enquanto elemento produtor do conhecer, da verdade, né? Da busca do que é de fato as coisas e como elas funcionam, dar o significado às coisas, né? Então, nessa medida, Rumi é considerado empirista. Por quê? As ideias podem não ser válidas para conhecer a realidade de modo seguro. São válidas apenas quando atreladas à experiência sensível do sujeito como objeto do conhecimento. Ou seja, o elemento principal de compreensão se faz pelos sentidos e não pela razão. Às vezes as ideias elas não têm validação alguma e só passa a fazer sentido a partir do momento que se encontra nas questões das impressões. Compreenderam, amores? É nesse sentido que é trazido aqui. Então eu queria pedir para vocês, meus queridos, que façam um resuminho e respondam as perguntas, o resuminho do capítulo 8 e as perguntas da página 29 e da página 30, por favor. Tá certo, meus queridos? Vamos ficando por aqui hoje. Foi muito bom estar com vocês aí. E semana que vem estaremos então juntos ao vivo lá no Microsoft Teams. Já baixem o aplicativo, fiquem atentos que estaremos aí
junto com vocês nessa jornada de EAD, tá certo? Um abraço para vocês, tudo de bom, meus queridos.